Oi, pessoa! Seja bem-vinda aqui ao meu canal Divã Cristão. Sejam todos bem-vindos. Ai, muito bom, né, pessoas? É muito bom refletir sobre a vida, né? E não tem coisa melhor do que a gente olhar para a bússola, né? Que é a palavra de Deus. Pessoas, hoje nós vamos falar em Filipenses capítulo 1, versículo do 8 em diante. Estamos aqui falando de Paulo, apóstolo Paulo, né? Quem era Paulo? Hum? Na verdade, antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. Saulo, que significa desejado, e Paulo significa humilde. Paulo, pessoas, ele estava na prisão, lá em Roma. Ele foi preso, estava na prisão em Roma. Mas dentro da prisão, Paulo, ele escrevia carta para o povo de Filipos, para os cristãos de Filipos, né? E as cartas de Paulo era carta para confortar os corações deles, animá-los. E como que alguém está dentro da cadeia, preso, ele escrevia a carta para animar quem estava solto lá fora. É só quem está cheio mesmo, né? Cheio de Deus mesmo. Mas antes, pessoas, de eu falar sobre o que ele escrevia, vamos falar um pouquinho quem era Saulo, né? Antes de ser Paulo. Esse homem era um homem muito inteligente, era um homem muito estudado, seu professor era Gamaliel, um homem muito instruído. Porém, ele tinha uma coisa com ele tinha uma crença, né? Que os cristãos eram uma seita. Então, se ele perseguisse os cristãos, matasse os cristãos, ele estava fazendo um favor para Deus. Essa era a crença que ele tinha. E foi isso que ele fez. Ele tinha influência, ele tinha conhecimento, ele era um homem estudado, era um homem que estava no meio lá dos grandes, né, das autoridades. E ele começou a perseguir os cristãos, começou a prender, começou a arrastar os cristãos para as ruas, matá-los. Ele era um perseguidor e ele causou muito problemas para muita gente. Ele estragou a vida de muita gente. Porque, na verdade, ele achava que o que ele estava fazendo era correto. Até que chegou o dia que ele, no caminho de Damasco, com cartas para perseguir o povo, Deus, no meio do caminho, Jesus, o céu se abriu, a luz surgiu e a voz falou com ele. Ele teve uma experiência com Jesus. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego na hora com a luz. E ele falou: quem tu és? Ele falou assim: eu sou Jesus Cristo. E você que persegue a minha igreja, persegue o meu povo, você está perseguindo a mim. Mas você é um escolhido. Saulo, você é um escolhido. E aí ele ficou cego, pessoas. E aí, depois de 3 dias, foi feita uma oração, os olhos dele foi abertos, ele se batizou, ele teve um encontro com o verdadeiro amor. Ele teve um encontro com Jesus. Aí ele foi entender por que os crentes eram daquele jeito. Ele se entregou a Cristo, ele se entregou ao amor verdadeiro. Ele teve um verdadeiro encontro ali, pessoas. Agora, aquele que matava, aquele que perseguia, aquele que prendia, aquele que assolava, agora é ele que estava preso. Agora era ele que estava preso. Depois do encontro que ele teve com Jesus, ele não era mais Saulo, o que matava e perseguia. Agora ele era o Paulo, o humilde, o pequeno, o prisioneiro. É isso mesmo, pessoa. E ele estava ali naquela prisão, mesmo preso fisicamente, mas espiritualmente livre. Ele escrevia carta para o povo de Filipos e falava para eles: olha, uma coisa eu peço para Deus.
O que eu peço para Deus? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Porque ele aprendeu, pessoas, o que é o amor de Deus. E a importância do amor ao próximo. Porque quando nós amamos, o amor não vai nos levar à maturidade emocional e espiritual. É isso mesmo. Porque Cristo começou uma boa obra na vida de Paulo e ele falou, e ele vai completar essa obra. Ele começou uma boa obra na minha vida, na tua vida, ele vai completar a obra. Porque Jesus se revela para mim, Jesus se revela para você. E ele começa uma obra e ele vai completar essa obra, ele vai aperfeiçoar eu e você naquilo que ele nos chamou. Paulo até dizia, para mim viver com Cristo é lucro. Entende? E morrer com ele não, é viver com Cristo. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a frase que ele dizia. Ai, Deus. Paulo viveu, pessoas, esses dois extremos. O Saulo odiava, mas o Paulo ama. O Paulo amava. Veja os dois extremos que ele viveu. O antigo, que era Saulo, ele odiava, ele perseguia e matava. Mas agora o Paulo, que teve experiência com Cristo, agora ele amava, ele escrevia carta, ele ensinava. Ô povo, vamos amar mais? Vamos amar mais, gente? Vamos seguir o conselho dele? Vamos amar mais uns aos outros? Sem hipocrisia, sem falsidade? Vamos amar mais? Por quê, pessoas? Porque primeiro Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito por mim e por você. Isso mesmo. Para que eu e você que crer nele, na obra dele da cruz, não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que Deus pagou o preço para resgatar eu e você. Agora só depende de mim e de você se a gente quer esse resgate ou não. Se a gente quer Jesus na nossa vida ou não. Se a gente quer vida eterna ou não. Você é livre. Você é livre de escolha. Entende? E aqui ele estava falando desse amor. Amor ágape. Não amor eros, é o amor ágape. O amor entre irmãos. Que amor é este? Que amor é esse? Esse amor é a essência de Deus na minha vida e na tua vida. Nós temos que ter essa essência de Deus na nossa vida. Isso mesmo, pessoal. Nós temos que ter essa essência do amor, porque o amor é o maior dom que há. Se nós não tivermos amor, somos como o sino que só faz barulho. É tudo oco por dentro. Nós não podemos ser oco, nós temos que estar cheio do amor de Deus. Senão, se nós tivermos oco, nós só vamos fazer barulho nessa vida. Entende? E ele falou outra coisa, pessoas. Ele falou assim, mas para vocês, por que é importante ter o amor? Para que vocês venham experimentar as coisas excelentes. Eita, nós. Paulo, ele considerou todo o conhecimento que ele tinha, toda a influência como escória, como esterco. Por quê? Porque quando ele teve encontro com Cristo, ele viu que aquilo que era excelência, aquilo que eram coisas excelentes, era verdadeiro. Entende, pessoas? Os dons, tudo que é bom vem do alto. Você não acha aqui. Você tem que buscar. E quem dá é Deus. Ele diz, isso que é coisas excelentes. É para que a gente venha ter percepção espiritual. Sermos sinceros, sermos íntegros, sermos honestos, para não tropeçar na nossa própria ignorância.
e fazer com que os outros também tropeçam com a gente. Pessoas, não vamos causar escândalos. Tá pegando fogo? Jogue água. Não basta a gente falar, mas só o conhecimento? Não, eu tenho que ter o amor, mas também tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter o amor, mas também tenho que ter o conhecimento. Para quê? Para que nós não venhamos perecer. Porque só o conhecimento, sem o amor, isso vai nos levar à arrogância. Entende? E ele também falou para produzirmos o quê? O fruto da justiça. Tudo isso estava escrito na carta dele. E o que é o fruto da justiça? O fruto da justiça glorifica a Deus. Glorifica o Senhor Jesus. E isso me faz lembrar lá em Mateus 7, versículo 18, que fala sobre a árvore e os seus frutos. Isso mesmo. Fala da árvore e os seus frutos. A árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Isso mesmo. Vai produzir. E isso representa o quê? A pessoa que é lapidada. Que ela é lapidada por Deus, ela vai gerar muitos frutos de justiça. Amor, paciência, perdão. Só vai produzir coisas excelentes. E as pessoas vão conhecer quando a árvore é boa pelos frutos. Pelo aquilo que é revelado. Os frutos é o quê? O que é o fruto? É a revelação do que há dentro de você. O que eu estou gerando? O que eu estou produzindo? Isso vai revelar o que está dentro. É coisa boa? Opa, legal, é bom fruto. É fruto de justiça. Vai revelar o que está dentro. Seus valores. As palavras que saem da sua boca revelam o que está dentro de você. As suas ações, seus comportamentos, se são bons, se são ruins. Porém, a árvore má, que produz frutos maus, que o fruto está cheio de bicho, é uma árvore que está doente, que está num solo que não tem nutriente, está plantada num lugar de esterilidade, os frutos é minguado, os frutos não se destacam. Por quê? Porque o coração precisa ser limpo, precisa ser mudado. E nós temos que entender que Deus é o agricultor. Deus entende de terra, Deus entende de solo, Deus entende de plantação, Deus entende de árvore frutífera. Não se esqueça lá em Gênesis que Ele criou tudo. Então deixa Deus cuidar do teu solo, deixa Deus cuidar da tua raiz, deixa Ele adubar com os nutrientes necessários. Isso mesmo. Ele vai mandar chuva no tempo certo. E você vai ter saúde. Vai ter saúde no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. E você só vai produzir coisas boas, só fruto de justiça. Isso mesmo. Deixa Deus cuidar da tua árvore para você revelar coisas boas. Isso mesmo. Deus está aqui ansioso. Ele quer cuidar de você. Mas para isso você tem que convidar Ele. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Entendeu? O Saulo, apesar do conhecimento que ele tinha na época, o que o Saulo gerava? Perseguição, violência, morte. Era uma árvore que estava produzindo o quê? Frutos maus. Mas quando Jesus se revelou para ele e ele se abriu e se entregou a esse amor verdadeiro, ele se tornou Paulo, o homem humilde, o homem que ensinava, o homem que amava, o homem que produzia bons frutos. Por quê? Porque Paulo se abriu, ele se abriu e falou: Senhor, faz morada em mim, faz morada em mim, eu quero ser cheio deste amor. Entende? Então, pessoas,
que nós estamos produzindo? O que nós estamos gerando? O que está saindo de nós? Hã? Vamos ser essa árvore boa que gera frutos dignos de justiça? Esses frutos de justiça que vai glorificar o nome de Jesus? Eu deixo essa reflexão para você. Que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore eu sou? Que tipo de fruto eu estou produzindo? Tá sendo bom ou tá sendo ruim? Tem solução? Tem. É só você abrir o coração para Deus e convidar Ele para entrar. Tudo muda. Que Deus fale mais ao teu coração.